Sua filha de 5 anos está brincando no porão quando ela grita. Seus pés estão molhados. Água está escorrendo pela laje de concreto. Uma fratura que você vinha vendo há meses está agora vazando ativamente. Você desce correndo, pega ela no colo e percebe: o piso inteiro está úmido. Não é um vazamento pequeno, é um fluxo constante, vindo daquela rachadura que você sempre prometeu consertar semana que vem. No fim de semana passado, você comprou um tubo de selante na loja de ferragens por $9. Aplicou, alisou, respirou aliviado. Achava que tudo estava resolvido, mas agora a água está aqui, molhando a roupa de cama que você armazenava, manchando o painel elétrico da casa, criando um mofo que você não conseguirá ver até estar tudo contaminado. Tudo porque ninguém te contou a verdade sobre concreto. Ninguém te contou que existe um método que funciona de verdade. Um método tão eficiente que a indústria gastou 70 anos tentando te fazer esquecer que ele existe. Na segunda-feira de manhã, você está na loja de ferragens novamente. Dessa vez, está irritado. Pega um tubo maior menos mais caro, prometendo selagem permanente e rótulo bonito. Diz até 5 anos de proteção. Você aplica com mais cuidado dessa vez. Deixa curar por 2 horas. Depois coloca uma segunda camada para ter certeza. Fica olhando o tubo vazio na mão, esperando que dessa vez funcione. Funciona. Por um tempo. 6 meses passa. Tudo está bem. 1 ano passa. Nada de água. Você começa a relaxar. Começa a acreditar que finalmente resolveu. Então chove. Não é uma chuva normal. É uma tempestade de 36 horas que deixa a cidade inteira debaixo d'água. Você está no trabalho quando a babá liga, tem água no porão de novo, você sai correndo da reunião, chega em casa e vê a rachadura abriu de novo, não é um vazamento pequeno dessa vez. É um rio, o material que você colocou se separou, encolheu, deixou brechas minúsculas, mas suficientes para a água encontrar. Seus documentos importantes estão molhados. Fotos antigas estão arruinadas. Tudo aquilo que você queria proteger está destruído. Você chama um contratista. Ele vem, analisa com expressão de quem já viu isso 1000 vezes e diz: precisa de epóxi profissional. Vou abrir com esmeril, limpar toda a fratura, preencher com resina de qualidade e selar de verdade. São $1000. Você assina o cheque com raiva. O contratista trabalha por 8 horas. Fica lindo, absolutamente perfeito. Você dorme melhor aquela noite. 2 anos depois, você desce ao porão para buscar algo. Sua mão passa sobre aquela área e sente. A fratura está de volta. Não é tão grande quanto antes, mas está lá, abrindo, esperando a próxima chuva pesada. Você não acredita. Gasta $1000 novamente com outro contratista. Mesmo resultado. 3 anos depois, de novo, e é nessa hora que você percebe. Não é culpa do contratista, não é culpa do tubo. E pelo desiguem é intencional. É um ciclo que alguém criou para você nunca sair. Mas concreto não foi sempre consertado dessa forma. E não tem que ser. Há 2000 anos, os romanos construíram estruturas de concreto que ainda estão de pé hoje, intactas, sem rachadura, sem vazamento. Alguns desses edifícios têm mais idade do que cidades inteiras dos Estados Unidos. Os romanos não tinham epóxi, não tinham poliuretano, não tinham nenhum dos produtos modernos. Eles tinham algo melhor. Entendiam a química. Seus arquitetos sabiam que concreto não precisa ser preenchido. Precisa ser curado. Concreto que é curado corretamente cicatriza a si mesmo. É uma reação química real que acontece naturalmente quando você permite que ela aconteça. Alguns dos tijolos de concreto romano contêm componentes minerais que, quando expostos à água e cálcio, criam uma reação que sela fraturas de dentro para fora. Não é ficção. Está documentado em laboratórios de arqueologia
ao redor do mundo. O MIT provou isso em 2023. Agora avança para 1900. Engenheiros alemães descobrem um processo que pode produzir um composto chamado silicato de sódio em larga escala. O silicato de sódio, também chamado de vidro líquido, é uma substância que existe há séculos. Alquimistas conheciam, vidreiros usavam, mas nunca era barato. De repente, é barato. E ele funciona tão bem que dentro de 20 anos, toda estrutura importante de engenharia usa silicato de sódio para impermeabilização e selagem de fraturas, barragens, pontes, fundações de prédios, armazéns industriais, tudo. Por 40 anos. Essa é a padrão da indústria. Não é um produto alternativo, é o método. Depois, em 1950, algo muda. A Segunda Guerra Mundial acabou. Fábricas que fizeram químicos de guerra agora precisam de clientes civis. A indústria petroquímica tem milhões em pesquisa em polímeros sintéticos, epóxi, poliuretano, acrílicos, todos esperando o mercado. A construção é um alvo perfeito. Então começa uma campanha. Artigos em revistas comerciais começam a questionar se vidro líquido é realmente permanente. Publicidades mostram os novos produtos como científicos e modernos. Silicato de sódio é posicionado como velho e obsoleto. Escolas de ofícios mudam seus currículos. Uma geração inteira de contratistas cresce acreditando que epóxi é o único caminho. Ninguém fala que silicato de sódio ainda funciona perfeitamente. Ninguém fala que a química não mudou. Ninguém fala que a razão de mudar não foi porque era melhor. Foi porque sintéticos precisam ser refeitos. E aqui está onde fica verdadeiramente criminoso. A indústria sabia exatamente o que estava fazendo. Silicato de sódio cria uma ligação química permanente. Quando você o coloca numa rachadura de concreto, ele penetra e encontra hidróxido de cálcio, um componente que fica no concreto para sempre. Os dois reagem, formam silicato de cálcio hidratado. Cristais. Os cristais crescem, preenchem a lacuna, reconstruem o concreto quimicamente. Não é preenchimento, é cura, é regeneração. Uma vez feito, tá feito. Para sempre. Não há degradação, não há falha de ligação, não há razão para você voltar. Mas epóxi, poliuretano, acrílicos, esses criam ligações mecânicas. São materiais diferentes do concreto. Expandem em velocidade diferente quando esquentam. Contraem em velocidade diferente quando esfriam. A ligação eventualmente quebra, não é um defeito. É a propriedade física do material. É inevitável. E é exatamente por isso que a indústria escolheu isso. Um tubo de epóxi custa $15. Você usa em 3 anos. Compra novamente, 3 anos depois, compra de novo. Em 40 anos, você gasta $2.000 em epóxi para uma rachadura que custaria $2 resolver de forma permanente, multiplicado por cada casa, cada prédio, cada estrutura. Bilhões de dólares. Década após década, construída em cima de você simplesmente não saber que existe outro caminho. Os contratistas não são os vilões aqui. A maioria deles acredita sinceramente que estão fazendo o melhor trabalho. Eles foram treinados com isso. Aprenderam que epóxi é o padrão. Ninguém os contou que seus próprios avós, menos antes de 1950, menos estariam rindo dessa ineficiência. Mas aqui está a parte que deveria te deixar furioso. O silicato de sódio ainda está na loja. Mesma fórmula, mesma química, mesma potência, sentado em uma prateleira no fundo da seção de alvenaria, custando $2,90 por 1/4 de galão. Ninguém o compra porque ninguém sabe que existe. Porque a indústria passou 70 anos
garantindo que você não saiba. Os fornecedores de construção conhecem. Os engenheiros conhecem. Os contratistas antigos conhecem. Você que não conhece e é proposital, agora vou mudar isso. Vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para que aquela rachadura no seu porão, no seu caminho, na sua funda, ou qualquer fratura menos fique selada permanentemente. E por $2, vou deixar a indústria furiosa. O composto se chama silicato de sódio. Você também o encontra rotulado como vidro líquido. Vidro líquido para concreto, densificador de concreto ou selador de concreto. Está em toda a loja de ferragens da América. Está na seção de alvenaria. Está no corredor de produtos de concreto. Está em um lugar onde você nunca pensou procurar, porque ninguém te contou que procurasse. 1/4 de galão custa entre $2 e $3. Um galão inteiro, suficiente para tratar cada rachadura significativa em uma casa média. Com sobra para 10 anos menos, custa entre $6 e $10. É líquido, claro ou levemente leitoso. Consistência levemente viscosa. No rótulo, você vai procurar por silicato de sódio como o ingrediente primário ou único. Alguns produtos são vendidos como densificador de concreto ou endurecedor. Mesma coisa, mesma química, mesma eficácia. Agora os passos são simples, mas eles precisam ser feitos corretamente, porque silicato de sódio não funciona mágica. Funciona química, e química exige precisão. A rachadura precisa estar completamente limpa. Use uma escova de arame, uma roda de arame num furador elétrico, uma chave de fenda de ponta chata. Você está removendo tudo: pó, sujeira, material antigo de preenchimento, cálculo mineral, qualquer coisa que esteja entre o silicato de sódio e o concreto não é. Isso é crítico. Silicato de sódio precisa de contato direto com a superfície de concreto para reagir com o cálcio. Se houver uma barreira menos epóxi antigo, poliuretano antigo, calque, o silicato bate nessa barreira, escorrega, não penetra. A maioria das pessoas falha aqui. Fazem uma limpeza superficial. Pensam que é suficiente. Não é! Você precisa escavar. Você precisa remover completamente cada traço do preenchimento anterior. Quando terminar, você quer ver concreto cinza limpo dos dois lados da rachadura. Depois varre. Depois use uma aspiradora de loja. Suga toda a poeira. Você quer uma fenda limpa e seca? O concreto precisa estar completamente seco. Se choveu, espere 24 horas. Se você molhou o piso, espere 24 horas. A razão é simples. Se a água na superfície, quando você aplica o silicato, a água dilui o composto. Ele não penetra profundamente o suficiente. Não reage com força suficiente. Seco. Absolutamente seco. É a regra número 1. Agora você aplica o silicato de sódio para a maioria das rachaduras, menos aquelas com 1/4 de polegada de largura ou menos. Use força total direto da garrafa. Para as microataduras tipo cabelo, dilua 1:1 com água limpa. A água ajuda a penetração em espaços muito estreitos. Despeje diretamente da garrafa ao longo de toda a extensão da rachadura. Para fraturas verticais em paredes de fundação, use um pincel descartável. Pincele ao longo de toda a superfície da fratura. O líquido começará a absorver imediatamente. Você literalmente verá ele sendo sugado para dentro do concreto. Continue despejando, continue pincelando. Não aplique apenas uma vez e pare. Reaplique. Quando a rachadura parar de absorver, quando você despeje mais e o líquido fica na superfície, em vez de ser puxado para dentro, você completou a primeira etapa. Isso leva entre 30 minutos e 1 hora, dependendo da largura e profundidade da fratura.
Agora você espera entre 2 e 4 horas. O silicato está penetrando profundamente. Está encontrando o hidróxido de cálcio disperso pelo concreto. Está começando a reação química. Depois você aplica novamente. Segunda vez. Mesma quantidade. Mesma intensidade. A primeira aplicação iniciou a reação. A segunda aplicação empurra o silicato mais profundamente e garante que a reação continua pela profundidade inteira da fratura. Quando terminar a segunda aplicação, deixe o local completamente intocado por 24 horas. Ninguém caminhando sobre ele, ninguém batendo, ninguém molhando. Durante essas 24 horas, cristais estão se formando. Silicato de cálcio hidratado, o mesmo mineral que compõe a estrutura de carga do próprio concreto, está crescendo. Os cristais estão preenchendo a lacuna de dentro para fora. Após 24 horas, você pode caminhar sobre a área, você pode lavar, você pode fazer tudo. Você verá um resíduo branco leve na superfície. É normal. É um subproduto do silicato reagindo com cálcio que não encontrou uma fratura para preencher. Limpe com pano úmido, desaparece. Olhe para a fratura, verá um brilho leve, um aspecto úmido, mesmo quando completamente seco. É a estrutura cristalina nova. É concreto que se reconstruiu a si mesmo. E aqui está o milagre. Está feito. Está realmente feito. Para sempre. Conheci um contratista de concreto retirado chamado Gerald, em uma loja de ferragens há 7 anos. Estava comprando seu suprimento mensal de silicato de sódio quando conversamos. Ele me contou algo que mudou tudo para mim. Gerald tinha derramado fundações e terminado lajes por 42 anos. Começou em 1979. Trabalhou através dos anos 80, 90, 2000. Viu a indústria mudar. Viu contratistas mais jovens abandonarem silicato de sódio e abraçarem epóxi. Viu especificações de projeto pararem de mencionar vidro líquido. Viu isso acontecer deliberadamente. Mas Gerald nunca parou. Em seus próprios trabalhos, especialmente em armazéns industriais onde os clientes pagavam extra por durabilidade, ele sempre usava silicato de sódio. Silenciosamente, sob os nomes de selador, de densificador, para que parecia moderno, mas era o mesmo composto que seus pais usavam nos anos 1930. Ninguém me contou para parar, ele disse rindo. Então, nunca parei. Gerald me levou a seu porão uma semana depois. O concreto era antigo, muito antigo. 25 anos de umidade, mudanças de temperatura, congelamento e descongelamento. Haviam fraturas minúsculas, que ele tinha marcado com caneta em 1998, durante uma inspeção. As marcas de caneta ainda estavam visíveis, apagadas, mas havia as fraturas mesmas, seladas perfeitamente, planas, sem separação, sem brechas, sem sinal de umidade. 2 décadas e meia de ciclos de expansão e contração, e a selagem não falhou uma única vez. Eu nem penso nisso, Gerald disse. Nunca mais. Ele tinha um galão de silicato de sódio na mão quando o conheci. Perguntei por que mantinha comprando se tudo já estava selado. Porque, ele disse, vou usar para outra coisa antes de morrer. Garagens, calçadas, talvez fundações de amigos, porque ninguém mais conhece. E quero que as coisas durem. Essa conversa foi o catalisador. Voltei para casa e tratei minha própria rachadura de porão aquela noite. Mesma abordagem, mesmos $2, mesmos passos simples. Agora, 4 anos depois, olho para essa fratura e vejo ainda o brilho levemente úmido, completamente selada, completamente seca, completamente permanente. Não tenho medo da próxima tempestade. Não tenho medo da próxima primavera úmida, porque essa não é uma solução temporária, é uma cura. Mas antes de você fazer isso, e você deveria fazer,
Preciso te contar os 5 erros que vão fazer isso falhar, porque silicato de sódio funciona, mas apenas quando você o aplica corretamente. A química não perdoa imprecisão. Se você tem uma rachadura, tipo cabelo menos minúscula, quase invisível, você dilui o silicato de sódio 1 para 1 com água limpa. Essa diluição deixa o líquido mais fino, penetra melhor em espaços muito estreitos. Se você tem uma rachadura mais larga, menos 1/4 de polegada ou mais, você usa força total, sem diluir. Ou você precisa da concentração química máxima para que o composto reaja vigorosamente com o cálcio. A maioria das pessoas inverte isso. Usam força total em micro-rachaduras. Usam diluído em rachaduras largas. Resultado: penetração fraca em airlines. Reação fraca em fraturas maiores. Falha em ambas. Silicato de sódio precisa reagir com hidróxido de cálcio no concreto. Se há água na superfície, o silicato é diluído antes de poder penetrar profundamente. É como tentar fazer uma ligação química numa poça. Simplesmente não funciona. Você precisa de secura completa. Se acabou de chover, espere um dia inteiro. Se o porão está úmido por natureza, use um desumidificador durante 24 horas antes de aplicar. Você escova superficialmente. Pensa que é suficiente. Não é! Qualquer traço de epóxi antigo, poliuretano antigo ou cal que vai criar uma barreira. O silicato não penetra. Fica na superfície e evapora a fala. Você precisa escavar, remover completamente cada micrômetro de preenchimento anterior. Quando terminar, a fratura deve mostrar concreto cinza limpo e no dos dois lados. Silicato de sódio sela fraturas. Não repara a estrutura. Se você tem uma fratura estrutural real, menos mais larga que 3/8 de polegada, correndo diagonalmente de um canto, ou ativa e alargando ao longo do tempo, você precisa de um engenheiro estrutural. Selar isso quimicamente não resolve o problema subjacente, apenas o esconde até que se torne catastrófico. Silicato de sódio funciona em rachaduras cosméticas de assentamento, rachaduras de piso de garagem, rachaduras de calçada, rachaduras de porão. Fraturas estruturais? Conversa diferente inteiramente. O tubo de epóxi está na prateleira, está no nível dos olhos, está bem embalado, parece profissional. O silicato de sódio está em 1/4 no fundo, em uma garrafa simples. Parece belo, Bock fará isso, vai funcionar. Mas 6 meses depois, quando ver uma pequena fratura, você vai alcançar aquele tubo familiar. Porque o marketing venceu. Resista. Confie na química, não na embalagem. Agora coloque números nisso. O proprietário médio gasta entre $40 e $150 por ano em produtos de preenchimento de rachadura, seladores e reparos. Ao longo de 10 anos, $400 a $1.500. Isso é apenas material de varejo. Se você contrata um contratista profissional para reparos de epóxi, $400 a $1.500 por vez, a cada 5 ou 7 anos, você está olhando para $3.000 a $10.000 por década, multiplicado pela vida útil da casa, $20 a $40.000 por uma rachadura. Silicato de sódio custa $2 por rachadura. 1 galão, $6 a $10, trata cada fratura significativa em uma casa média. Custa de uma vez, para sempre. 10 anos, $10. 40 anos, $20. A diferença não é centenares, é milhares. A indústria de construção sabe disso. Por isso mudou em 1950. Não porque epóxi era melhor, porque epóxi precisava ser refeito. E eles ganham dinheiro com refeita. A boa notícia? Você não está preso. Você tem
a informação agora. Você conhece a verdade. Você pode fazer diferente. A próxima vez que você vir uma fratura, você não está olhando para um problema futuro de $1.000. Está olhando para um investimento de $2 que vai desaparecer para sempre. Você conhece o segredo que os romanos conheciam, que os engenheiros de 1900 a 1950 conheciam, que Gerald conhece, que a indústria tentou fazer você esquecer. Concreto pode se curar, de verdade, permanentemente, por $2. Inscreva-se se esse vídeo mudou sua forma de pensar sobre reparos residenciais. O próximo vídeo mostra outro método que a indústria enterrou. O método de $3, que elimina vazamento de porão completamente. Assista agora para não perder. E nos comentários, conte sua própria história de rachadura. Quantas vezes você pagou para consertar a mesma coisa?